Olá, pessoal. Boa tarde. Estamos aqui no nosso segundo dia de evento. Eu gostaria de mais uma vez agradecer a todos vocês pela participação de ontem, a maciça participação que a gente teve. Preciso também agradecer a participação de vocês hoje nos minicursos. Então, nos 6 minicursos que a gente ofertou, a gente teve uma grande adesão de participantes em todos eles. Então, muito obrigada pela interação que vocês estão tendo com todos nós, com os palestrantes, todo o carinho, o próprio agradecimento de vocês aos palestrantes também. Então, assim, a gente está muito feliz com o caminhar do nosso evento. Vou frisar novamente que estamos trabalhando com alunos, então já nos perdoem qualquer problema técnico que a gente tiver, mas a gente está trabalhando da melhor forma possível, tá bom? E agora a gente vai começar a nossa tarde com a nossa cerimonialista. Então, boa tarde a todos, né? Que prazer a gente se reencontrar hoje aqui novamente nessa tarde. E vamos iniciar agora nosso ciclo de palestras. E a primeira palestra dessa tarde é intitulada por Respostas de Emergência para a Covid-19, Estratégias Multidisciplinares para o Acompanhamento da Pandemia, que vai ser abordada por 2 palestrantes. Primeiramente, eu queria convidar aqui o pesquisador Dr. José Albuquerque, que ele é cientista do IRRD UFRPE e do LICA UFPE, e queria convidar também para esse momento a palestrante doutora Edneide Ramalho, que possui licenciatura em Física pela UFRPE, ela é mestre e doutora em Biometria e Estatística Aplicada pela UFRPE, e atualmente ela realiza estágio pós-doutoral do LICA UFPE. Então, nesse momento, com a palavra, o Dr. Jones e a doutora Edneide Ramalho. Obrigado, Daniele. Obrigado à organização do evento, Isabela, obrigado a todo mundo. Um abraço à senhora Cândida Macário, que é a mãe de Isabela. É um prazer estar aqui. O que a gente fez para essa pandemia, a gente colocou no ar um instituto que já estava em operação desde 2018, e vocês encontram sobre ele no site irrd.org, que é esse ambiente que a gente está aqui. Vocês vão ver várias matérias sobre esse instituto, inclusive idas nossa à África para combater surtos de cólera, uma epidemia lá que estava descontrolada, e cenários como emergências como o derramamento de óleo no litoral, etc. O que a gente fez? Esse site que está aí no ar, a gente colocou no ar uma plataforma de vigilância, que a gente chama de vigilância digital de doença, e nessa vigilância tem vários atores, e esses atores compõem o que a gente entende o que seria uma vigilância de epidemiologia em tempo real para essa pandemia. Isso aqui está no ar há quase 4 meses já, na verdade mais de 4 meses, e a gente começa com uma iniciativa da Collab EpiTrack, que é uma ferramenta chamada Brasil Sem Corona, que está no Brasil todo, online, e vocês conseguem reportar sintomas e etc. O governo de Pernambuco e a região aqui não adotou ela como carro-chefe, mas ela continua no ar e atendendo outros estados da federação. A gente também teve uma parceria na plataforma com a Genômica e o LICA, no qual eu e Isabela somos pesquisadores aqui, a Edneide também, e essa camada, ela faz as análises moleculares, as análises de RT-PCR, ajuda o governo do estado com exames e etc. E tem uma camada de software de tracking, de onde as pessoas estão, o que elas estão fazendo, mas isso é do MIT, e a gente não conseguiu colocar isso no ar até então, apesar dela estar no ar mundialmente.
não está aqui em Pernambuco por algumas questões da própria cultura dos indivíduos que não tem de usar. E tem o cenário de telemedicina com os robôs da iLife e da NUTS, que é aqui da UFPE, que opera isso. O que a gente fez? A gente colocou no ar essa plataforma, eu vou voltar aqui. Isso aqui tudo eu estou navegando, você em casa pode navegar isso no site. E a gente colocou as informações atualizadas da Covid em vários painéis, a gente pode chamar assim, dinâmicos, e a operação. A Edneide vai falar sobre alguns deles, ela é a estatística responsável por alguns dos painéis. Existem matemáticos, físicos, gente de computação e uma dimensionalidade muito alta de gente operando isso aqui. Ao todo, no Instituto, somos 54 cientistas do mundo todo. E se você quiser conhecer as instituições que estão por trás disso, estão todas aqui. É uma imensidão de pessoas, que inclui Unicef, inclui a UCL, que é a Universidade College of London, no qual a gente tem uma parceria de longo tempo aqui no LICA, e empresas, a Canon, a EpiTrack, que é uma startup minha, eLife, o NUTS, Genômica, Fiocruz, a Universidade de Nagasaki, Politécnica de Catalunha, além dos atores locais, que são a Secretaria de Vigilância do Governo Federal, a Secretaria de Saúde do Governo Estadual e a Secretaria de Saúde do Governo Municipal do Recife. Então, a gente coloca isso tudo como um setor. Para eu começar rapidamente e entregar a minha fala a Edneide, o que a gente começou, se vocês perceberem como são os dados de Covid, eu vou botar aqui um gráfico. Na essência, os dados reportados de Covid oscilam de uma maneira muito alta. Quase, para quem não está ambientado a olhar sinais, seria um sinal com muito ruído. Seria algo assim. É quase um eletrocardiograma. Ele está ali fazendo assim, ela é estatística de mão cheia, sabe disso. É uma oscilação. Então, quais são as estratégias de tentar olhar esses dados? Algumas das estratégias antigas, inclusive, muito a Cândida está ali, ó. Obrigado, Cândida. A estatística tem métodos para isso. Claro, eles trabalham há muito tempo para isso. A epidemiologia usa o conceito de semana epidemiológica, que é justamente uma que a gente chama na estatística de uma média móvel, a gente chama isso na estatística, que é olhar o fenômeno por um espaço de tempo. Você pode olhar por 3 dias, 5 dias, 7 dias. Na epidemiologia, normalmente, os 7 dias é o dia que a gente define a chamada semana epidemiológica. E vocês veem agora na TV, todo mundo falando disso, das médias móveis, etc. Muito se deve a Edneide, Ed e aos meninos da estatística que estão no sobrepõe disso. Mas, observando esse fenômeno, o que a gente percebeu no começo disso? Que a matemática para capturar isso precisava ser outra. E a gente desenvolve essa matemática aqui em Pernambuco, já há algum tempo, com o pessoal da matemática da UFPE, e a matemática baseada nas curvas de Einstein. Sim, de Albert Einstein. E o que a gente fez? A gente modelou isso e essas curvas detectam a pandemia 3 semanas antes. Tem um paper aqui, vocês entram e veem o artigo científico publicado na Physical Review Letter, ou em via de publicação, se dá tudo certo. Em breve a gente vai estar, ele já está em vias de revisão, etc. Desde o início da pandemia, a gente detectou 3 semanas antes. E agora a gente olha Pernambuco, ó. Olha o Brasil, e tudo indica que a gente ainda está em pandemia, e alta. E o que a gente fez também, vocês conseguem ver isso aqui também, para todos os estados da federação, ó. Tudo dinâmico no site, feito com muito zelo pelos meninos. Tudo isso aqui está online. O que a gente fez também, tem um dashboard com dados estatísticos. Eu não vou nem mandar aqui, porque a gente gastaria aqui um semestre inteirinho, né, Edneide? Se a gente fosse andar aqui em todas as estatísticas geradas pelos estudantes, pelos pós-docs, tem gente com formação sofisticada, feita a Edneide, que está aqui com a gente. A Edneide é uma doutora com formação de pós-doutorado
não trivial, gente muito boa na Espanha, e que a gente ajuda a comunidade europeia a definir que países que fecham, que países que abrem. E a Adnei trabalhou de perto com Daniel, com Clara lá em Chagas, e agora a gente trabalhando aqui. Então tem vários isso. O que a gente fez também, no outro painel, para finalizar minha fala, um diagrama de risco, que basicamente, a Adnei vai falar um pouco sobre ele, com 3 áreas de vermelho, amarelo e verde, onde se a bolinha azul é a bolinha que diz aonde a gente está hoje, e cada bolinha dessa é uma data de medição. A gente vai explicitar um pouco mais isso, eu acho. E a gente observa as nossas cidades, ó, quase todas elas no vermelho. E os países da Europa só abriram quando estava no verde. Então, alguma coisa a gente está fazendo estranho aqui. E não espanta a gente manter aí os 2 dígitos de óbito diário, 2 dígitos, querendo ir para 3 dígitos e controlado aí nos 2 dígitos, graças às ações da secretaria, aos médicos, etc. Então, a gente está nesse cenário hoje epidemiológico aqui. Vocês conseguem também navegar, isso aqui chama de diagrama de risco, conseguem navegar tudo no site dinâmico para vocês. Eu passo meu dia lendo, estudando o site que a gente mesmo criou. A gente passa o dia aí lendo, estudando. Você quer entender o que aconteceu num estado ou numa cidade 2 meses atrás, está lá no report, guardado, indexado por dia, cautelosamente pelos meninos. Então, eu gostaria aqui de agradecer imensamente a participação e vou deixar aqui a Dineide, que fala com muito mais propriedade que eu sobre a estatística e sobre o Instituto em si. Estou à disposição e para perguntas e questionários depois. Obrigado. Dineide, com você. Obrigada, professor. Na verdade, a gente vem aprendendo a cada dia junto, né, com essa equipe multidisciplinar que a gente tem no grupo. E, então, eu vou dar continuidade. Queria agradecer também, antes de tudo, a organização do evento, Isabela Macário, e todo mundo que está envolvido no evento, no Embios. E eu vou compartilhar minha tela aqui para mostrar algumas particularidades, alguns botões, alguns menus que a gente tem no site da gente. E, como o professor Jones falou, vocês podem navegar no site e... Deixa eu só abrir aqui. Vocês podem navegar no site e acompanhar o que a gente vem atualizando dia a dia. Então, uma das primeiras coisas que eu quero mostrar aqui como o professor falou, né? Se a gente for falar de cada um dos botões no site, a gente ficaria o dia inteiro aqui falando dele. Mas uma das primeiras coisas que eu queria mostrar para vocês, que vocês devem estar acompanhando nos noticiários, atualmente começou-se a reportar a média móvel, certo? Então, como o professor falou, a média móvel, ela dá uma noção para a gente de como esses dados estão distribuídos. Na estatística, a gente costuma chamar isso de suavização. Então, a gente consegue acompanhar a tendência. Por exemplo, nesse gráfico aqui, vocês podem ver o total de óbitos em Pernambuco. E esse é um gráfico onde é um gráfico interativo. Você consegue colocar o mouse em cima e, por exemplo, ver quantos novos casos, quantos novos óbitos ocorreram por data. E essa curva em laranja aqui nos dá a média móvel. Então, a gente pode, por exemplo, aqui, desmarcar os óbitos e ver só a linha de tendência da média móvel, por exemplo. Ver como é que ela está se comportando para os óbitos em Pernambuco. Então, a gente nota esse crescimento aqui, atingindo um pico mais ou menos por volta finalzinho de maio, e a gente consegue acompanhar como está a média móvel de óbitos atualmente. Então, a gente calcula essa média móvel com os 7 dias anteriores, e atualmente essa média está em torno de 70 óbitos diários em Pernambuco. Então, isso ajuda a gente a ver se houve uma estabilização, se houve aumento, se houve decréscimo no número de casos e mortes. Então, a gente tem essas curvas aqui no nosso site, vocês podem acompanhar também, e a gente consegue visualizar o que é que isso representa do ponto de vista epidemiológico. O que eu quero mostrar para vocês também é uma questão que já foi bastante falada, deixa eu só navegar aqui junto com vocês, que é a questão da interiorização do Covid-19 no estado da gente. A gente sabe que a Covid começa aqui na região metropolitana,
E, muito rapidamente, se a gente analisa somente a média móvel, a gente vê que, muito rapidamente, o número de casos de Covid-19 aumenta na região metropolitana. Se a gente compara isso com o interior, a gente vê que, no interior do estado, esse aumento não é tão significativo quanto na região metropolitana, mas que agora começa-se a crescer, a gente nota aqui um pico de média móvel agora, no mês de julho. Então, a doença passa a se expandir para o interior do estado, e a gente consegue acompanhar isso diariamente pelos nossos gráficos de média móvel aqui, por exemplo. Aqui vocês veem mapas, etc., de Pernambuco, Brasil e mundo. Como o professor Jones falou, a gente tem uma equipe multidisciplinar, então a gente faz diversos gráficos e diversas análises diariamente, e a gente libera isso para a comunidade, para a população em geral, através de informes diários, e vocês podem acompanhar esses informes também baixando no site. Uma das coisas que eu queria mostrar para vocês aqui é nessa parte do painel de gráficos interativos, a gente pode ver o que é que acontece, o que é que está acontecendo no nosso estado, no nosso país, e comparar isso com as curvas do mundo. Então, esse é um gráfico muito interessante, onde a gente vê o número de novos casos por milhões de habitantes, versus o número de dias que o país atingiu um caso por milhão, e a gente vê como os países estão se comportando. Aqui você tem a opção de marcar ou desmarcar os países que você queira ver. E a gente pode ver, por exemplo, no caso da Espanha, que ela atingiu esse pico aqui por volta do dia 15, após atingir 1 milhão de casos, e começa a decair. Mas vê como é que está a situação do Brasil, né, está em completa ascensão ainda, e como está se comportando Pernambuco. Então, isso é bastante preocupante, a gente vem acompanhando isso, e a gente ainda não conseguiu achatar a nossa curva, a gente ainda não conseguiu entrar no processo de baixar o número de casos. Além disso, o professor Jones falou também das curvas de risco. Esses gráficos de risco, a gente tem trabalhado com eles numa parceria com a Universidade Politécnica da Catalunha. E em Pernambuco, particularmente, a gente vem acompanhando as 22 cidades com maior número de casos. Então, vocês podem navegar por aqui e escolher uma cidade em especial. Eu me lembro que a Isabela pediu para a gente falar um pouco de Vitória de Santo Antão, né? Então, vou abrir aqui o gráfico de risco de Vitória de Santo Antão. Então, o que é que a gente tem nesse gráfico, basicamente? É um gráfico bem intuitivo, onde a gente vê que a área vermelha mostra uma área de alto risco pandêmico e epidêmico, né? Quando a gente olha para um extrato daqui, no caso, a cidade de Vitória de Santo Antão. E esse gráfico é um retrato do que está acontecendo do ponto de vista epidemiológico nessa cidade em particular. Então, cada ponto desse é uma data. Isso aqui é a trajetória que a epidemia ela vem percorrendo, no caso, para a Vitória de Santo Antão. A gente vê o seguinte, alguns pontos importantes desse gráfico para destacar, seria essa linha aqui, que ela corta o eixo vertical, né, no 1. Isso aqui seria a média dos últimos 7 dias do nosso famoso R, que é o número reprodutivo efetivo, ou seja, quantas pessoas uma pessoa infectada consegue infectar. Então, se isso está abaixo de 1, quer dizer que a epidemia ela está diminuindo, no sentido de que eu não estou, uma pessoa infectada infecta menos que uma pessoa. Porém, no eixo horizontal, a gente vê a taxa de ataque. O que seria essa taxa de ataque? É o número de novos casos dividido pela população. Então, se a gente tem uma alta taxa de ataque, mesmo que a gente esteja abaixo da linha 1, a gente continua tendo uma situação crítica, no caso aqui para a Vitória de Santo Antão. Quanto mais vermelho, quanto mais para cima e mais para a direita, pior a situação do estado, ou da cidade em particular. E quanto mais para a esquerda, aí, abaixo da linha 1, melhor a situação. Então, como o professor Dionis mencionou, cidades da Espanha, regiões, comunidades autônomas da Espanha, só vieram começar a abrir
a flexibilizar quando chegou no verde, né? Então, aqui vocês podem verificar a situação de Pernambuco, e a gente acompanha de perto também as 5 cidades que sofreram um lockdown, né? Que sofreram um lockdown durante o finalzinho de maio, começo de junho, para a gente ver o que é que isso aconteceu. Então, algumas cidades pareciam caminhar bem para o verde e acabam voltando para a situação de alto risco. E para mostrar mais alguns números, né, da pandemia, da epidemia no nosso estado, eu trago aqui também alguns gráficos para a gente saber como a gente está hoje em relação a número de casos e óbitos. Então, Vitória de Santo Antão, por exemplo, os dados mais atualizados. Outro ponto a destacar também é que a gente sempre tem um dia de delay, né, nesses dados. O que acontece? Os dados que a gente recebe hoje são dados que foram computados e confirmados até o dia de ontem. Então, a gente sempre está um passo atrás, né, quando a gente computa esses dados. Mas é importante para a gente fazer sempre esse acompanhamento. Então, mais uma vez, a gente consegue ver a evolução, no caso, na cidade de Vitória de Santo Antão, que atualmente tem 1.159 casos, e aqui em vermelho a gente consegue ver o número de óbitos. E aí você consegue voltar no tempo e verificar quantos óbitos e quantos casos tinham nessas cidades há algum tempo atrás. Então, Recife é o que mais tem casos. Então, com dados atualizados, a gente tem mais de 23 mil casos em Recife. Olinda. E aqui eu trago para vocês também o gráfico de Vitória de Santo Antão, tá? Aqui é a quantidade de óbitos. Vocês podem ver, né, como a distribuição ela é aleatória. Então, a gente consegue ver, né, a oscilação dos dados no decorrer do tempo e a importância de se ter uma medida que suavize essa oscilação. Então, daí a utilização das médias móveis, né? Então, por exemplo, para a cidade de Olinda, a nossa média móvel de óbitos já atualmente está em torno de 7 óbitos diários. Mas a gente consegue ver aqui onde é que teve o pico, como está se comportando, e a gente vê que é cheio de altos e baixos, de fato, esses dados do Covid-19, porque é uma epidemia que a gente ainda não conhece em sua totalidade, e a gente está aprendendo ao mesmo tempo em que ela está acontecendo. Em geral, sábado, domingo e segunda-feira, a gente consegue observar esses números baixos nas confirmações, por conta do funcionamento, por exemplo, dos laboratórios. Então, deixa eu só parar e compartilhar o resto do site aqui com vocês. Então, basicamente, essa análise a gente faz diariamente, e aqui vocês conseguem encontrar os informes do IRD em PDF. Então, todo dia a gente produz esses informes e vocês conseguem verificar todos esses números que a gente falou sobre casos, óbitos, comparações entre países e estados e como está a nossa situação atualmente. Então, a gente tem tanto a dinâmica geotemporal, calculadora epidêmica, temos os informes, temos os diagramas de risco e vocês podem navegar aqui diariamente. E aí os mapas também, além dos mapas mostrarem a questão do que eu tinha falado anteriormente, da interiorização, a gente consegue verificar isso também através dos gráficos, na região metropolitana e no interior do estado. Esses gráficos ajudam a gente a ter uma noção de onde as atitudes deveriam ser tomadas, por exemplo, na aplicação de lockdown e entre outras coisas. Bem, eu acho que eu consegui, no final, falar um pouco. Se ficou faltando algum gráfico que talvez eu não tenha compartilhado e acabei falando sobre ele, vocês me avisam durante as perguntas, tá certo? Fiquem à vontade para perguntar e qualquer dúvida, estamos aqui. E mais uma vez, agradecer pelo convite e
Bem, eu estou vendo algumas perguntas surgirem, mas só agora eu consegui voltar para o streaming da gente e acho que a gente pode começar a responder algumas delas, tá certo? E aí a gente pode voltar para o site para verificar mais algumas informações. Professor, tá me escutando direitinho? Estou escutando bem, estou lhe vendo. Você parou de compartilhar, excelente. Isso. Em alguns momentos, acho que eu falei dos gráficos, mas eles não apareceram na tela, né? Tem uma pergunta aqui da Kathleen, que é se houve mudança, pode manter aí a pergunta na tela, e se houve mudança nas notificações quando mudou da fase de contenção para a fase de mitigação. Kathleen, Covid desconstrói toda a epidemiologia que a gente estudou desde John Snow. Vou reafirmar aqui de volta. Desconstrói. Os modelos que a gente usava, e eu estou falando isso com alguma propriedade. Sexta-feira tem uma live de um estatístico sofisticado aqui, 2. Weiner, que é da Fiocruz, e Gauss, que é da... E eu e a Dineida, a gente vai apresentar ele no LICA e tal. E isso foi de um estatístico de renome, tipo Gauss, e fala assim, Jones, minha estatística não consegue calcular para onde Covid, e quando Gauss vai nas mídias, etc., falar isso, é porque realmente a situação não é boa. Oi, Edmir. Eu vi até um comentário dele dizendo, tem um gráfico dos casos de Pernambuco com as médias móveis, e ele dizia, quem pensa que a Covid está estabilizada não conhece gráficos. Nunca vi um gráfico. Exatamente. E ele, daquele tamanho, Gauss daquele tamanho, falando isso. Então, se houve comparação entre a fase de mitigação e não, Covid não obedece a esses compartimentos, Kathleen. Infelizmente. Esses compartimentos que a gente está falando aí de reabertura, de exceção, não, Covid não obedece isso. Por isso a gente está lá com a média móvel calculada por Edneide em 60, quase 70 óbitos dia. E Matheus também... Exatamente. E Matheus está aqui, ó. Estatisticamente falando, existe alguma estimativa de tempo para redução do número de casos aí, Edneide? Não, não existe. A gente não tem, a gente pode estimar, né, para um curto período de tempo, mas a gente, na verdade, não é uma estimativa, é como a gente chama de projeção, né? Porque a gente não entende o comportamento da doença. Então, eu tanto posso ter, sei lá, 5 casos novos amanhã, quanto 3, ou 10, ou 20, ou 100. Então, fica difícil a gente fazer qualquer estimativa para frente. Então, com os dados que a gente tem atualmente, e como eu falei, desse delay de um dia, né, a gente não consegue, estatisticamente, dizer quando esse número vai diminuir. E, além disso, isso depende muito da população, né, professor? Exatamente, Edneide. E aí entra a sua outra pergunta aí de Matheus. Você acredita que existe muita subnotificação? Seguramente. E isso não é uma deficiência de Pernambuco, de Recife, não, é do mundo. Lembre-se que esse é um fenômeno novo. Com esse fenômeno novo, eu deixei rolando aqui atrás, ó, o informe diário que eles fazem. É gigantesco. Tem mais de 100 páginas. Sofisticado, é um paper por dia. Eles escrevem um artigo científico de 128, eu acho que era o último número, de páginas por dia. Acho que eu tenho aqui. Tem uma tese de doutorado por dia dentro do IRD. Eu estou falando aqui com nenhuma... Não, é de verdade. E por quê? Porque as subnotificações observadas aí por Matheus vêm do fenômeno novo. Ontem é que a Secretaria de Saúde conseguiu decretar que a partir de hoje a gente vai começar a testar os casos leves também. Então, até então, a gente só observava o chamado CIRAG, que é Síndrome Respiratória Aguda Grave, que eram as pessoas que estão com doença doente mesmo, com sintoma brabo. Até então, a gente não sabia que pegou Covid, não é, Edneide? Exato. E aí, com o grande número de assintomáticos também, que podem estar transmitindo a doença sem saber, fica difícil, né? Até a gente ter uma noção do número real, né? Exatamente. E o que é que acontece com a subnotificação? Observe que com a epidemia, todos os modelos compartimentais que a gente aprendeu, fase de mitigação, fase de infecção, suscetibilidade, infectado, os compartimentos,
eles são definidos depois que a epidemia passa. Lembre-se que a gente ainda está nela. Os gráficos oscilam diariamente. Então, qualquer projeção, além de 5, 10 dias, vai correr o risco de errar. Lembre-se do pessoal do Imperial College, que é um dos melhores centros de previsão, de projeções e previsões de dados do mundo. Eles são muito bons nisso, estatística. Erraram feio quase toda hora, e é porque eles são ruins. Não, é porque a estatística oscila com eles. Então, a análise dos dados nos deixa nessa incógnita. Aí o povo diz assim, o secretário de saúde não tomou a medida correta. Ele não conseguia. Porque como é que ele ia saber quantos óbitos ia ter no outro dia? Não consegue. O que a gente precisa... Não é, Dineide? Precisa de uma consciência situacional. Isso é uma fase dentro de uma epidemia qualquer, e de uma pandemia, como a gente está vivendo hoje, uma fase. O que a gente tem feito, tentado observar geometricamente essa pandemia. Deixa eu dar aqui um esclarecimento. A gente aprendeu muito algebricamente a observar esses fenômenos. A gente vai para uma equação e tenta observar ela. Aqui são os gráficos e mapas do pessoal de geoprocessamento e sensoriamento remoto da UFRPE, da qual eu sou professor também. E tem uma equipe brilhante lá, a Rayane é a nossa capitã. Cada botão daquele que você vê aqui no site tem um capitão. Um capitão que eu chamo assim, é alguém que capitania. Não é que é capitão do exército, não. É que capitania. A Edneide é a minha capitã da estatística. Tem um capitão da matemática, que é Danilo. Todos eles com extrema formação belíssima, com década. A Edneide tem década de formação. Então, os gráficos aqui, diários. Toda essa observação fenomenal, ou desse fenômeno, ela oscila muito no algébrico. Aí a gente foi tentar ir para a geometria. Lembre-se que Einstein definiu todas as equações do universo em 1910, sem computador. Por quê? Porque até hoje a NASA prova as contas dele. Porque é geométrico. É igual quando eu falo, um triângulo é um triângulo, independente do tamanho dele. Se ele é um bem grandão, é um triângulo. Se ele é bem pequenininho, é um triângulo. Independe do tamanho. A geometria é única. Foi isso que Einstein fez. E o que a gente fez com as curvaturas de Ricci, que são calculadas diariamente pelos meninos da matemática? A gente foi tentar olhar geometricamente essa epidemia. E a gente criou o primeiro indicador pandêmico do mundo, aqui no LICA, em Pernambuco, com esse time. Então, a gente está fazendo uma ciência, provavelmente a pergunta de Kathleen lá no começo. Kathleen, você vai ter que aprender, dentro dos seus cursos de biologias e quem for estudar epidemiologia, vai ter que aprender física. Tem que aprender topologia. Tem que falar a física que é Edneide. A Edneide é formada em física. É uma física que tem doutorado em estatística. Olha o meu time. É um time assim, todo misturado, né, Edneide? Um time misturado. É verdade. Por quê? Porque a gente tem que entender do fenômeno. Diz, Edneide. E é isso que traz uma grande aprendizagem, né? E faz com que a gente produza o que a gente faz atualmente. Porque esse brainstorm de várias áreas faz com que a gente tenha ideias diferentes, análises, que até são desafios diários, né? Alguém pede uma análise. Exatamente. Depois de registrada a vacina, a aplicabilidade dela será para todos ou para grupo de risco? Excelente pergunta, Felipe. Tudo indica que a gente não vai ter volume. A gente teve um seminário há 2 semanas atrás com um virologista de Pittsburgh, que é um dos centros que faz vacina, e há 1 semana atrás a gente teve uma reunião com o pessoal do Instituto Butantan, no São Paulo, no Rio. São Paulo, né? Butantan no São Paulo. A gente não vai ter volume para vacinar a gente tudo, não. Lembre-se, a gente tem 7 bilhões de pessoas para vacinar. No Brasil, 200 milhões de pessoas. Vamos supor que a gente vai vacinar metade. 100 milhões de vacinas. Colocar 100 milhões de vacinas no mercado e nas postos de saúde não é fácil. Então, mesmo com toda a energia que o governo federal queira, o governo estadual queira, o governo municipal queira. Observe que eu estou falando aqui de diferença, eu não tenho partido, não tenho governo, não tenho nada, eu trabalho para quem for. A gente trabalha já dentro do Instituto e no LICA com os governos federais há décadas.
Então, já passou, trocou presidente, trocou ministro, as trocas de ministro, já perdi a conta, quantas foram. E a gente continua trabalhando. Aqui os mapas dos meninos, ó, diários de espalhamento. Quando a vacina, provavelmente a gente vai começar com grupos de risco e depois com o resto da população. Essa é a deixa. Quem são grupos de risco hoje? Nem isso a gente sabe direito. A gente tem uma estimativa com os maiores, que se você pegar os gráficos nossos estatísticos, nele faz um gráfico desse que é belíssimo diariamente, que é... A gente sabe que a faixa etária mais atingida de óbito está lá acima de 60 anos, é visível isso. Mas, será que os obesos deveriam ser vacinados primeiro? Porque são eles que são acometidos primeiro. Aí a genética, a biologia molecular vai tentar nos dizer o grão pequeno. O grão grande, que é o epidemiológico, é esse que a gente entrou para fazer, nos diz isso. A gente deveria vacinar o pessoal acima de 60 anos com comorbidades, quaisquer, e os obesos. Passou do limiar de 60 quilos, é obeso. Estou brincando, hein? Passou do limiar, tem que vacinar. Porque a gente não sabe o impacto. Então, esse é a grande questão. Mais alguma questão? Daniela, Isabela? Sim, tem um mapa que a gente monitora, que é curioso, quem for olhar lá no site do IRD, a gente monitora os impactos de variação gravitacional. Ninguém nem entende porque que eu gero aquele gráfico. Porque a gente está olhando o que é que as ondas gravitacionais têm feito da população. Eu fiz, sim, isso é uma geometria. A gente tem que entender... Tudo afeta, né? Isso, olha lá, minha física falando. Sim, pode ter uma influência, as ondas magnéticas podem estar alterando como é que a gente recebe Covid. Por que Covid só veio agora? Tu acha que tem vários papers dizendo que Covid já estava rodando por aí. Covid não, o Corona, rodando por aí. E por que Covid, que é a doença, só veio agora? Tem alguma coisa que ligou. Será que foi a poeira do deserto que está chegando agora, a poeira do Saara? Ou a nuvem de gafanhotos? A nuvem de gafanhotos. Por que esses gafanhotos resolveram voar agora? Por quê? Essas são as perguntas que a gente tenta responder diariamente com gráficos e satélites, imagens. Um dia a gente vai ter que fazer uma aula aqui, Isabela, de como construir cada uma dessas etapas aqui, porque eu tive a sorte de andar em todos esses bloquinhos durante a minha vida, por isso eu consegui juntar esse time todo. E a essência é que esses gráficos são gerados diariamente, em umas 6, 7 horas de operação, que começa de noite, olha lá, Neide sabe, as bases ficam prontas de madrugada, e quando dá 9, 10 horas da manhã, os gráficos estão prontos. Eu andei por esse pessoal tudo e consegui juntar o povo. E aí, outro dia, estava Ed, que é um estatístico, e assim, professor, o senhor conseguiu botar um time para trabalhar, e a gente nem se fala. Eu fico lá. Não precisa, né, Neide? Quantas reuniões... A gente não se conhece pessoalmente, a grande maioria, né? E todo mundo que faz, o mapa está lá, o relatório pronto, entregue, todo mundo na sua casa, etc. E por quê? Porque eles dominam as áreas particulares, e eu tive a sorte e o prazer de formar alguns deles. A Edneide foi uma das, e quase todos, eu acho, na verdade, eu tive o prazer de formar quase todos que estão lá no IRD. E eu sei muito bem a competência de cada um em cada área, e por isso que eu confio cegamente. Na hora que eles decidem mudar a cor do mapa, eu discuto, que eu não sou doido, de discutir com a estatística do nível de Adneide, porque ela trocou a média móvel de 7 dias para 14 ou 10. Eu que não sou louco de discutir, eu aceito. E digo, obrigado, Adneide, vamos tentar olhar isso agora sim. Então é assim que eu opero aqui. Os meninos da matemática, a mesma coisa, eu não sou louco de discutir com o Danilo, porque a geometria de Einstein é a melhor para definir a topologia de uma pandemia. Então, é assim que a gente opera aqui no IRD. Dani? Acho que Dani está com um probleminha no áudio dela. Não, tá. Mas não tem problema não. Eu vou agradecer. Muito obrigada, Edneide. Muito obrigada, Jones. Todo mundo adorou falando aqui. Vocês são top. Esclarecedor de um assunto que é bem técnico, né? Na verdade, é um assunto bem técnico, mas que vocês trazem para a gente de uma forma muito simples.
que a gente consegue entender. Quer dizer, a gente espera que as pessoas consigam entender o recado. É o que a gente espera, né, do fundo do coração. Obrigada aí pela mensagem para minha mãe, que realmente é sua fã. Cândida, obrigado pela confiança de sempre. É a sua filha. Assisti... Eu disse a ela que eu sou fã dela aqui no Lica. Ela trabalha no laboratório ali embaixo. Eu digo a ela, quando ela disser isso, eu vou trocar no meu lápis. Isabel. Então, muito obrigada mesmo, viu? Pessoal, Obrigado a vocês. Obrigada, Isabela, pelo convite. por nada, por nada. Já já a gente volta com a segunda palestra. Aguardem só um minutinho. Obrigada.